falando a respeito de Deus. E mais à frente eu vou falar a respeito do abraço. Quantos de vocês aqui presentes não têm abraçado seus filhos? Abraçado seu pai, sua mãe? Eu vi um experimento social na internet em que um rapaz bem vestido, bem aparentado, ele saía na rua e falava assim para as pessoas aleatórias: posso te dar um abraço? Muitos rejeitavam: não presta, eu trabalho, não posso, não. E alguns aceitavam: sim, pode me dar um abraço. Irmãos, era incrível, quando ele abraçava, muita gente desabava, chorava igual criança, com um simples abraço. Ele não falou nada, ele não questionou a pessoa em nada, apenas deu um abraço. O quão importante é você abraçar o seu filho, é você abraçar o seu filho e falar: filho, eu te amo, filho, você é um vencedor, filho, você vai dar certo na vida, você vai ser um profissional, você vai ser alguém bem sucedido. Faz toda a diferença, irmãos, faz toda a diferença. Da mesma forma que seu pai, sua mãe. Eu tenho minha mãe e meu pai distante, mas eu tenho a impressão de que se eu morasse na mesma cidade, eu passaria todos os dias à tarde na casa da minha mãe para tomar um café, porque é sagrado. A minha mãe todo dia, depois da novela, ela assiste a novela da Globo. Eu já falei para ela não assistir, mas não tem jeito, ela assiste. Quando termina a novela, lá para as 4 horas, ela vai, toma o banhozinho dela e sempre faz café. E quantas vezes você mora do lado da sua mãe, do seu pai, e não vai lá falar com ele? Mas eu falo pelo celular, eu ligo para ele, eu mando mensagem. Não é a mesma coisa. Vai na casa do seu pai, da sua mãe, dê um abraço. Eu tenho com minha esposa direto. Eu falei para ela que nós vamos mudar para Brasília de volta, porque ela via mais o pai dela quando a gente morava em Brasília do que agora, para ela mora aqui perto. É claro que eu estou exagerando, né, irmãos? Mas é isso, a gente precisa ter conexão com os nossos, ter conexão com aquele que está próximo de nós. Às vezes o mundo transforma a nossa casa em um hotel. Casas que tem pai, filho e pai, mãe e alguns filhos. Cada um entra na casa no seu horário, cada um vive no seu mundo, cada um trabalha, chega, entra lá no seu quarto, vai mexer no celular. Outro dia, conversando com um casal conhecido de Brasília, eu conversando com a esposa dele e falei: tudo bem, cadê o jogo da farda? Ele falou: está ali no quarto, com o celular na mão. Aí eu fui, chamei ele para o WhatsApp, tudo bem, estava falando com sua esposa agora, ela está na sala, né, sentada no quarto. Pois é, estamos aqui. Então assim, é isso, o celular tem distraído demais a gente. Então, claro, a gente precisa, isso é viciante, é a dopamina barata, como diz o outro. O fato de você ficar rolando na tela, aquilo gera inconscientemente na sua mente uma dopamina que o seu cérebro se alimenta daquilo, então isso vicia. É normal, eu não estou aqui para recriminar e apontar o dedo para ninguém, porém nós devemos ter cuidado com isso. E o fato, irmãos, é que Deus nunca planejou nada disso para que as nossas famílias vivessem dessa forma, como se nós estivéssemos vivendo num hotel, como se nós estivéssemos à mesa sentados, mas cada um em um mundo diferente, vivendo em situações emocionalmente diferentes. O nosso segundo subtópico é o projeto original de Deus para a família. A família nasceu no coração de Deus. Lá em Gênesis 2:24 está escrito, como eu já citei aqui: portanto deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus criou a família para ser um lugar de amor, um lugar de proteção, um lugar de ensino, um lugar de cuidado e de crescimento. O lar é uma incubadora, onde você tem a responsabilidade de criar os seus filhos. Primeiro, que a Bíblia diz que os nossos filhos são heranças de Deus. Aleluia. Nós temos uma responsabilidade em nossas mãos. Deus confiou a você um ser que pode se tornar um cidadão, né, que vai fazer o bem. Muitas pessoas têm gravidezes indesejadas. E outro dia um conhecido meu falou que a mulher estava grávida. Ele estava triste porque a situação financeira não está fácil e tudo mais. E eu falei para ele:
Talvez no ventre da sua esposa está um cientista, está um médico que vai criar a cura do câncer. Eu não sei se os irmãos viram atualmente uma médica profissional, pesquisadora, que descobriu agora uma forma de pegar uma pessoa tetraplégica, que está imóvel, do pescoço para baixo, e fazer a pessoa voltar ao normal como era antes. Então, assim, quem sabe se essa mulher, quando a mãe estava grávida, ela não foi desejada, e hoje ela conseguiu um feito tão importante para a humanidade como é hoje. Então, o lar é uma incubadora, a casa é uma incubadora. Você tem a responsabilidade de criar cidadãos que vai mudar o mundo, que vai mudar a igreja, que vai mudar o evangelho. Não mudar o evangelho, mas fazer com que o evangelho se propague de uma forma diferente. Amém, irmãos? O lar é o lugar onde aprendemos a respeito de Deus. No lar nós aprendemos a perdoar. Eu me lembro quando eu era criança, irmãos, e eu acredito que muitos irmãos aqui experimentaram isso. Casa que tinha mais de. Minha casa tinha sete, meus pais tiveram 7 filhos. E quando eu brigava com meus irmãos, o meu pai obrigava, chamava os dois, perguntava por que brigaram, o que tinha acontecido. Cada um queria ter razão, né? Não deixava o outro falar, tentando explicar para que o pai falasse: está certo, fulano tem razão e Beltrano não tem razão. Mas ele escutava e depois falava o seguinte: pede perdão para o seu irmão. Eu, com muita raiva, né, cerrando os dentes, perdoa, fala direito. Aí o irmão pede perdão ao seu irmão: agora abraça os dois. Não, vai, abraça os dois agora. Então, irmãos, a casa é o lugar onde nós aprendemos a perdoar, por mais difícil que seja. E tem uma coisa importante no perdão, irmãos, porque muitas vezes nós pensamos que quando nós oferecemos perdão a alguém, nós estamos fazendo, dando um benefício para outra pessoa. Na verdade é o contrário. Quando você oferece perdão, você que está ganhando, você que está sendo liberto. Muitas pessoas vivem acorrentadas em passados, irmãos brigados com irmãos que não falam há muitos anos, porque são orgulhosos, não querem pedir perdão, e muitas vezes falam assim: não, eu não vou dar essa colher de chá para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu pai, para a minha irmã, seja lá para quem quer dizer. Quem está errado é ele, eu não vou pedir perdão, não vou dar essa vantagem para ele. Quando na verdade você está se libertando quando você oferece perdão. Já existem estudos que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, apresenta que 80% dos cânceres que surgem no ser humano vêm das chamadas doenças psicossomáticas, doenças emocionais, doenças por falta de perdão, por muitas vezes por orgulho ou por tantos outros motivos. Então, o nosso lar é o lugar onde nós aprendemos a oferecer perdão. Claro que na minha época eu perdoava sem querer, mas eu perdoava e depois eu aprendi que aquilo ali era algo bom, era algo sadio, era algo necessário. E logo a gente já estava brincando novamente, os irmãos brincando entre si, e por aí vai. Em Eclesiastes, nós lemos aqui, fala que cortando 3 dobras, não se rompe tão facilmente. Irmãos, uma dobra é você, a outra dobra é a sua família, e a terceira dobra é Deus. Então, ou seja, depende de você viver bem com a sua família, trazendo Deus para dentro do seu lar. Porque se Deus está dentro da sua casa, nada vai vencer você facilmente. Aleluia. Nada vai romper o laço que você tem com a sua família, se você estiver com Deus no centro da sua vida. Sem Deus, tudo fica muito mais frágil, irmãos. Mas com Deus, tudo fica mais forte. Isso pode ser clichê a gente falar, mas é a mais pura verdade. Quando nós confiamos em Deus e colocamos Deus no centro de nossas vidas, no centro de nossas famílias, cultos familiares, isso é algo que está em desuso, né? Eu me lembro que na minha época de recém-convertido, as famílias faziam cultos nos lares, davam a oportunidade dos filhos cantarem da harpa, um culto com liturgia semelhante à liturgia de um culto normal, onde a gente cultua aqui. O filho canta, hoje vamos cantar uma palavra. Isso não
sei que isso tem se perdido ao longo do tempo, mas é necessário que a gente resgate isso, porque isso é muito importante. Vivemos na era do excesso, né, irmãos? Excesso de informação. Você sabe de uma coisa hoje, de manhã, na parte da tarde, aquela informação já não é mais a informação correta, já mudou, é outra informação. Então nós temos excesso de informação, excesso de trabalho. Tem pessoas que trabalham durante o dia do trabalho, sai daquele trabalho, já vai para outro. Nós temos excesso de cobrança, cobrança no trabalho, cobrança na igreja, cobrança na faculdade, para quem estuda, tem que entregar trabalho, tem que fazer aquilo que é cobrado na grade de ensino. Mas nós temos também muito pouco tempo, muito pouca conversa e pouquíssimos abraços, como eu falei aqui. Quem lembra que não foi a última vez que você abraçou seu filho, sua mãe, seu pai? Enfim, às vezes pode fazer muito tempo, né? Então, assim, irmãos, hoje está tão difícil a conversa que muitas vezes você está com o celular na mão. Eu vou falar por mim, irmãos. Às vezes é porque eu estou na correria, às vezes porque eu estou sem tempo, mas muitas vezes a pessoa te liga, você olha para o telefone, está tocando. Muita gente que vai rir agora. E aí você olha e fala, vou esperar desligar. A pessoa desliga e você manda um áudio. Oi, e aí? O que você está querendo? O que você manda? Né? Não é assim, irmãos? Estou mentindo aqui. Será que sou eu que faço isso? Não é por maldade. Muitas vezes eu estou dirigindo, eu estou digitando algo, eu estou atendendo alguém, eu não posso atender. Mas eu estou falando isso por questão de conversa. Muitas vezes a pessoa não quer nem brigar com você para não conversar. Às vezes você está pisando no carro de alguém, mas você está tão difícil, não quer conversar de forma alguma, que você fala assim, não vale a pena, não vou conversar. Não quero conversar. Tem muito pouca conversa entre família, entre amigos, e isso é um problema. Família, irmãos, não é perfeição. Família é presença. Aleluia. Amém? Família é você, muitas vezes seu filho já se casou, já saiu de casa, vive uma vida independente, mas você, ao acordar, manda uma mensagem: oi filha, bom dia, Deus abençoe esse dia. Às vezes, quando Deus tocar no seu coração também, porque Deus faz isso, irmãos, muitas vezes você acorda de manhã e Deus fala assim: manda uma mensagem para fulano. Às vezes é alguém que você não fala há muito tempo, e Deus fala assim: manda uma mensagem para essa pessoa. Fala para essa pessoa que eu amo ela. Fala para essa pessoa que nem tudo está perdido, que vai dar certo. E muitas vezes você fala assim: tá, depois eu mando. E aí, não manda. E aí, a pessoa que precisava receber aquela palavra que Deus mandou você falar e você não falou, Deus vai usar outra pessoa. Porque se Deus precisar de você e você não estiver à disposição, Ele usa outra pessoa, porém Ele vai te cobrar. Muitas vezes, irmãos, uma única palavra muda o dia de uma pessoa, não só do seu filho, do seu parente, mas muitas vezes de alguém que você conhece, que está passando por uma situação difícil. Quando você liga e fala assim: Jesus te ama, Deus abençoe seu dia, isso faz diferença na vida das pessoas. Amém, irmãos? Em Colossenses 3,13, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia. Irmãos, existe algo que atrapalha muito a liberação do perdão: é o orgulho. E todos nós temos orgulho, muitas vezes uns mais exacerbados do que o outro. Mas o orgulho, ele atrapalha muita coisa, e principalmente a liberação do perdão. Irmão, o perdão é libertador. Quando você oferece perdão para alguém, a ferida se fecha, a ferida cicatriza, não só sua, mas de outra pessoa. E você já percebeu que muitas vezes você reluta para oferecer perdão para alguém, e quando você procura essa pessoa e fala: fulano, eu gostaria de dizer que eu te perdoo, você já percebeu que na maioria das vezes a pessoa chora? Né? E você acaba chorando também, porque ali é um momento de libertação. Deus liberta você e liberta a outra pessoa também. Hoje as nossas famílias, irmãos, precisam muito menos de celular, como eu já falei aqui, de mais conversa física,
conversa presencial. Eu me lembro na minha época que não tinha celular, quando era mais menor, nós sentávamos na varanda de casa, meus pais iam contar histórias, e o papo ia até tarde, muitas vezes. Isso mudou hoje, mas ainda é possível a gente conversar, sei lá, de alguma coisa, né? Claro que muitas vezes nós não temos assuntos para conversar, mas alguma coisa sobre o dia, como foi seu dia, está tendo problema no seu trabalho, o que está acontecendo na igreja, como é que está, né? Na faculdade, enfim, conversar um pouco, sair um pouco do telefone, né? Fazer menos julgamentos, irmãos. Muitas vezes nós julgamos muito os nossos filhos, os nossos parentes próximos. Muitas vezes não sabemos o que a pessoa está passando e vamos fazendo julgamentos. Porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, porque fulano está assim, porque fulano está assim. Muitas vezes esse julgamento, como o nome já diz, é o pré-julgamento. Esse pré-julgamento não condiz com a realidade. Daí sim, então, a necessidade do diálogo, da conversa, né, irmãos? Nosso terceiro ponto, para concluir aqui a nossa palavra de hoje, ainda dá para reconstruir. Talvez a sua família não esteja como você sonhou, né, irmãos? Porque nós, quando somos jovens e começamos a namorar, nós começamos a sonhar um monte de coisas, né? Quando eu casar, vai ser assim, vai ser assado. Você casou agora recentemente. Imagino que vocês dois sonharam muita coisa. O Alex também casou há pouco tempo. E às vezes, quando você junta um escovo de dente, a realidade bate a porta, né, irmãos? A realidade é diferente, porque quando namora, a pessoa é amorosa, carinhoso, abre a porta do carro, enfim. Quando casa, irmãos, e junta as escovas de dente, as coisas mudam. Eu não mudei. Mudei, irmão? Enfim, eu procuro ser aquilo que eu era quando nós namorávamos. Mas muda, a situação muda. Então, muitas vezes, o casamento hoje não está como você sonhou. Mas lá em Joel 2,25, a palavra diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, os anos que foram perdidos, aquilo que deu errado no seu casamento. Porque, irmãos, ninguém acorda, o casal, o marido, a esposa, não acorda de manhã, num belo dia, do nada, e fala assim: olha, eu decidi, eu vou me separar de você, eu quero divórcio. Isso não acontece de uma hora para outra, irmãos. É uma construção, é algo que vai, na verdade, é uma destruição. Uma coisinha aqui, outra ali, que você não fala, que você não conversa, que você deixa passar, vai acumulando a ponto da bomba explodir. Então, assim, tudo que aconteceu de ruim na sua vida até hoje, até aqui nesse momento, pode mudar daqui para frente, irmãos. Depende da sua decisão, da sua atitude, do jeito, mudar o jeito que você pensa, né? Em Salmo 127, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, irmãos, o tempo inteiro a Bíblia está dizendo: se Deus não estiver no meio da família, não vai dar certo. Né? O que o mundo diz o tempo inteiro: você não precisa ficar casado se você não está dando certo, separa, casa de novo. Né? É isso que o diabo ensina nas nossas mentes. Mas nós devemos procurar viver, procurar oferecer para o nosso parceiro, para a nossa parceira, o melhor de nós, porque nós não casamos para ser feliz, irmão. Quem pensa que você está casando para ser feliz, está enganado. Você casa para fazer o outro feliz, e o outro tem que ter o mesmo pensamento que você. Ele vai se casar para fazer você feliz. Casamento é renúncia, união é renúncia. Muitas vezes você está certo e você fica calado. Você está certo e fala assim: não, eu vou brigar porque eu estou certo, eu não vou engolir isso, eu estou certo. Mas às vezes não, é melhor você ter paz do que você ter razão, porque às vezes, para você fazer a sua razão sobressair, você vai falar coisas que não devia, você vai abrir feridas que você não devia, você vai lembrar de coisas do passado que não devia, e a situação vai ficar pior. No final, a pessoa fala assim: tudo bem, você tem razão, mas o estrago já está feito. Muitas vezes não é o momento de você falar. Espera, segura. Depois que a poeira baixar, que os dois estiverem com os ânimos mais abrandados, mais calmos, aí você chega e fala: amor,
eu cheguei a uma conclusão: realmente eu estou errado. Eu parei para refletir e percebi que você está certo, ou você está certo. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos acessar, por gentileza, um minutinho só. Estou feliz por estar aqui nesta noite. Mais uma vez, o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos juntos, em comunhão com Deus, em uma noite propícia, em que podemos oferecer um culto racional. Deus nos deu essa oportunidade. Sabemos, irmãos, que existem muitos países por aí, onde as pessoas gostariam muito de ter essa liberdade que nós temos, porém não as têm e sofrem, e servem a Deus, mas de forma muito difícil. E nós temos esse privilégio de estarmos aqui nessa noite juntos, em união, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito de adorar a Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria, antes de iniciar aqui, fazer uma pergunta para todos os irmãos que estão de presente, para todas as famílias aqui representadas. Afinal de contas, hoje é o culto da família, não é isso? Então, vou pedir a Deus aqui para usar a minha boca na medida da minha limitação, uma vez que eu não sou pregador, mas todos nós temos a capacidade de falarmos do amor de Deus, de falarmos sobre Deus em qualquer lugar que nós estivermos, na igreja, na rua, na faculdade, enfim. Já que estamos falando hoje para famílias, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos, não precisem me responder, mas que vocês possam refletir nessa pergunta. Como estão as nossas casas? E eu não estou falando de aparência de casa física, porque tem muitas casas bonitas por aí, né? Você passa na rua e fala: nossa, que casa bonita. Eu não estou falando dessa casa. Eu estou querendo saber como que a nossa casa está por dentro. Como estão as nossas casas por dentro? Porque de fora, às vezes, pode ser bonito, mas passou da porta para dentro, pode não ser tão bonito quanto é a fachada externa. Que os irmãos possam refletir nesse questionamento e possam responder para si mesmo como está a sua casa, não por fora, mas por dentro. Eu gostaria de convidar os irmãos para se pôr de pés agora, para a reverência à palavra de Deus. Vamos. Deixa eu colocar esse microfone aqui, parece que ele está me ajudando. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Dá bem que talvez não deixe o som, mas se só tiver vergonha, é culpa minha. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar. Eu trouxe como título dessa mensagem hoje o seguinte título: ainda dá para ser família. É um título bem comum, mas os irmãos vão entender ao longo aqui do desenrolar da pregação. Nosso texto oficial que está em Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12. Os irmãos me acompanham, eu vou ler aqui e os irmãos podem acompanhar em suas vidas. Eu vou aguardar todos encontrarem e assim que encontrarem, vamos. Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12.
diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só consertará. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Senhor, te agradecemos nessa noite, meu Pai, pela oportunidade que temos de estar em tua casa, Senhor, e falar sobre a tua palavra. Refletirmos sobre o seu amor, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre tudo que pertence a nós. O Senhor tem se manifestado de forma, ó Deus, incontestável. Não por merecimento nosso, mas por vontade sua, meu Pai. Te agradecemos nessa noite, fala conosco, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Irmãos, antes de começar a fazer a minha palavra, eu gostaria de fazer uma outra ilustração aqui para os irmãos. Fiz um questionamento e agora eu quero fazer uma ilustração. Vamos imaginar uma cena, uma família sentada à mesa, seja por um jantar, por um almoço. De um lado, o pai está no celular. Do outro lado, a mãe também está no celular respondendo mensagens. Do outro lado, o filho está vendo vídeos. E do outro lado, a filha está no Instagram. Essa é uma cena bem cotidiana e bem atual, não é verdade, irmãos? Todos estão juntos fisicamente ali, naquele ambiente, naquela mesa. Porém, emocionalmente, todos estão em lugares distantes. O pai está em um lugar, emocionalmente falando, a mãe está em outro, e os filhos também estão em outros lugares. É uma reflexão que eu gostaria de trazer para os irmãos. E aqui, irmão, nessa cena não é falta de amor, é excesso de distração. Enquanto todos estão juntos, ao mesmo tempo, todos estão distantes, porque estão em mundos diferentes e emocionalmente estão envolvidos de formas diferentes. E é uma reflexão que eu gostaria de trazer para a família hoje. É uma cena atual, mas nós podemos tomar cuidado com isso. Eu sei que os telefones celulares hoje é uma ferramenta indispensável, né? Nós fazemos basicamente tudo com o celular. Nós pagamos conta, nós nos inscrevemos em concurso, nós estudamos, nós fazemos várias coisas, mas devemos tomar cuidado com essa ferramenta. Muitas pessoas hoje aqui nesse culto, nesse momento que estou aqui falando, pode olhar para a sua realidade familiar. Eu não sei o que cada um está passando, entre 4 paredes, dentro da casa, só quem está passando, quem sabe. E muitas vezes as pessoas estão passando por problemas familiares, mas não se abrem, não soltam, não conversam com o pastor, não procuram psicólogo, e muitas vezes temos famílias sendo encerradas por consequência de estarem vivendo o caos dentro da sua casa. E cada um de nós podemos fazer um questionamento aqui: será que ainda dá para ser uma família? Será que da forma que está, como está, o que está acontecendo dentro da minha casa, da sua casa, será que diante disso ainda dá para ser uma família? E eu vim falar para vocês aqui hoje, irmãos, que sim, ainda dá para ser uma família. Eu não sei o que está acontecendo na sua família, mas Deus sabe. E a palavra de Deus nessa noite é que sim, ainda dá para ser uma família. Amém, irmãos? Eu vou falar com os irmãos aqui nessa palavra de hoje, nesse tema, sobre 2 subtópicos. O primeiro subtópico é quando a casa está cheia, mas o lar está vazio. O segundo subtópico, o projeto original de Deus para a família. E o terceiro, ainda dá para reconstituir, seja lá o que esteja em vias de acabar ou já acabou. Amém?
falar para os irmãos assim que atualmente nós vivemos em uma geração onde tudo está conectado ou hiperconectado, né? Tudo está à velocidade da luz. Algo que acontece lá nos Emirados Árabes de muito grave, em questão de segundos, de minutos, nós aqui já estamos sabendo, né? Alguém ali fez algo horrível. Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui está sabendo desse caso. Rapidamente se repercute nas mãos, a notícia está nas nossas mãos. E a internet está super rápida, né? Hoje não está mais como há algum tempo atrás, quando começou. Eu sou mais velho, os jovens de hoje não sabem o que é isso. Houve um tempo que a internet era discada, né? Fazia um barulhinho lá para discar e tal, e era uma conexão bem lenta, mas hoje não. Hoje está tudo muito rápido. Existe uma quantidade enorme de redes sociais, né? Instagram, TikTok e tantos outros aí que arrebatam os nossos sentimentos, que arrebatam as nossas mentes, arrebatam os nossos corações, que levam embora muitas vezes a nossa fé, que nos confunde, que nos faz muitas vezes questionar se o nosso casamento realmente de fato é algo que devemos investir, que devemos dar continuidade. Quantas ofertas, quantos homens, quantas mulheres fáceis estão na internet ao toque do nosso dedo. Muitas vezes isso ilude a mente, o coração do homem, da mulher, e muitas vezes pode te levar a questionar: será que meu casamento ainda vale a pena? Será que minha família ainda vale a pena? Nós temos grupos de WhatsApp da família, né? Eu acredito que todos aqui devem ter, os que não têm, porque saíram. Muitas vezes dá vontade de sair, né, irmãos? Tem uns parentes nossos que só Jesus na causa, né? Mas a gente permanece, porque é família, e a família tem que estar unida, né? Na verdade, eu digo que nós temos um grupo de família, mas são parentes, porque família para mim é pai, é marido e mulher e filhos. Quando você casa, quem é a sua família é sua esposa, o resto se torna parente, inclusive seus pais, né? A Bíblia diz: deixará o homem, né? Seu pai, sua mãe e a sua mulher. Mas, irmãos, diante de tudo isso, eu, apesar de parecer novo, mas eu sou também uns 50 anos, mas em toda a minha existência, em toda a minha consciência de existência na Terra, eu nunca vi, irmãos, o mundo da forma que ele está hoje. Eu sei que o mundo está em constante evolução, e cada dia que passa, a gente vê que as coisas mudam numa velocidade muito rápida. Mas, historicamente, nós nunca vimos tanta gente cansada. E eu falo não só de cansaço físico, mas também de cansaço psicológico, mental. Eu nunca vi tanta gente ansiosa, criança com 10, 15 anos, ansioso, com depressão, né? Emocionalmente distante, dentro do lar, mas emocionalmente distante do lar. Está apenas entre quatro paredes, está apenas numa casa física, material, porém estão vivendo com as mentes atribuladas. E isso não dá para definir apenas uma única coisa que causa isso, mas o mundo mudou muito, e nós, como cristãos, devemos permanecer retos. Claro que nós não somos quadrados, não somos arcaicos, nós temos que evoluir também. Porém, uma coisa não muda, irmãos. Algo que nós buscamos cotidianamente viver, que é a presença de Deus, viver os ensinamentos de Deus, isso não muda, não deve mudar. As influências externas do mundo não podem transformar isso que nós temos dentro de nós, porque isso vai se refletir dentro de casa, na família, na igreja e por onde nós andarmos. São pais que estão cansados, mães sobrecarregadas, né? Muitas mães solteiras. E quando eu falo de família, irmãos, eu não falo apenas de pai, de mãe e filhos. Existem outros tipos de família também. Existe família de só do pai, existe família da mãe solteira, que tem seus filhos, que tem que trabalhar, que tem que colocar o filho na creche. Existem vários tipos de família.
Existe até família de uma única pessoa e um pet, né? Por mais discrepante em vida que pareça, mas também é uma família, né? Então, quando eu falo aqui, eu quero englobar todos os tipos de família, né? Tem família de uma pessoa só, o Valdir é uma família, né? Você é uma família, vive sozinho, mas é uma família. Então, assim, muitas mães sobrecarregadas com os afazeres de casa, muitas trabalham, têm que cuidar dos filhos e tudo mais, e filhos carentes de atenção, irmãos. É um absurdo que tem acontecido. Eu acredito que os irmãos têm acompanhado na mídia os acontecimentos. Quantas coisas os filhos têm feito para chamar a atenção dos pais, e muitas vezes os pais acham que está tudo bem. Tem pai que sai de manhã, o filho está dormindo, quando retorna à tarde, à noite, o filho já está dormindo de novo. E às vezes tem pai que passa 3, 4 dias sem ver o filho, fisicamente, visualmente, o filho não vê. Ele apenas vai lá dar um beijinho no filho antes de sair do trabalho, quando chega também, dá um beijinho de boa noite. Então, irmãos, nós estamos vivendo uma época muito difícil, muito complicada para a família. E além de tudo isso, irmãos, ainda tem algo que é pior que tudo isso, porque o diabo, ele detesta a família. A família é a célula mor da sociedade. É através da família que bons cidadãos são formados, médicos, juízes, desembargadores, né? Um lar desestruturado, uma família sem estrutura, gera filhos carentes, gera filhos doentes mentalmente, filhos emocionalmente destruídos. Eu vi uma cena outro dia na internet, que inevitavelmente a gente vê muita coisa na internet, né? Um rapaz jovem dando xerife no meio da rua, sentou no chão, ficou esperneando mesmo uma criança quando quer algo que o pai não dá, porque ele tinha comprado um carro e alguém tinha batido no carro dele. E ele estava em desespero, ele se esperneava no chão, e eu olhei aquela cena e falei: meu Deus, esse rapaz, ele não tem uma estrutura emocional como um cidadão deveria ter. E muito disso se reflete o que foi feito, o que aconteceu ao longo da sua existência dentro da família. Então, irmãos, nós como cristãos temos que ter um exemplo a dar, né? Esses dias atrás mesmo, eu fui fazer uma entrega na nossa loja, numa casa, e saiu um menino de uns 8, 9 anos, não mais que isso. E ele olhou para mim e falou assim: oi tio, bênção. Eu fiquei extasiado com aquilo, porque nós não vemos isso atualmente na sociedade. As crianças hoje, 5 anos para frente, já estão falando gíria para tudo é lá, né? Te trata como qualquer um. E o fato dessa criança olhar para mim e falar: tio, bênção. Eu me lembrei do meu tempo quando era criança. Meu pai sempre me orientava: você tem que dar bênção para os seus. Qualquer mais velho que chegar, você tem que dar bênção. Isso é um sinal de respeito. Ou seja, tudo indica que essa criança está sendo bem direcionada, bem criada, né? Dá para entender que ele não é filho de evangélico, porque geralmente esse costume evangélico não tem. Mas eu achei interessante. Aqui, irmãos, diante do que eu falei nesse bloco, entra aqui uma coisa, uma análise profunda para os irmãos, que os irmãos já sabem, mas casa não é lar. Casa é apenas uma construção de tijolos, areia, brita. Lar é conexão, irmãos. Lar é afeto, é contato físico, é carinho. Casa é feita de tijolos, mas o lar é feito de pessoas. Amém, irmãos? Casa tem paredes, lar tem presença. Casa você compra, você escolhe, você financia. Lar você constrói, todos os dias você constrói o seu lar. Aleluia. Família não é só quem mora junto. Família é quem caminha junto. Algo que faz muita diferença, irmãos. E os irmãos não estranhem,
a minha forma de pregar, mas eu sempre procuro trazer algo no cotidiano para exemplificar.